Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é César, eu sou membro da Lasville e hoje vou estar respondendo a pergunta que vocês mandaram lá no nosso Instagram, que foi se aranha é inseto. Não, aranha não é inseto. Aranhas e insetos são artrópodes. São animais pertencentes ao filo Artrópoda. Esses animais eles são caracterizados por possuírem pés articulados, é isso que significa a palavra artrópoda. Além disso, eles possuem um exoesqueleto ou um esqueleto externo, que é constituído por uma estrutura de carboidratos chamada quitina, que é a cascadura dos insetos, sabe? E além desses pés articulados e o exoesqueleto, eles possuem um corpo segmentado, ou seja, o tronco deles é dividido em partes. Mas as semelhanças entre aranhas e insetos param por aí, porque na classificação biológica eles estão em locais distintos. Enquanto os insetos eles pertencem ao subfilo Hexapoda e à classe Insecta, os aracnídeos eles pertencem ao subfilo Chelicerata e à classe Arachnida, enquanto as aranhas fazem parte de um grupo específico dentro dos aracnídeos que é chamado de Araniae, que significa aranha. Vamos lá, por partes. Como eu disse, os insetos eles estão dentro do subfilo Hexapoda, Isso significa que eles possuem 6 pés, enquanto os aracnídeos estão dentro do subfilo Chelicerata, o que significa que eles possuem quelíceras. O que são quelíceras? Quelíceras são estruturas que ficam do lado da boca, apêndices do lado da boca, que são utilizados para predação. No caso das aranhas, por exemplo, as quelíceras elas têm formas de garras e são as quelíceras que inoculam veneno. Bom, então vamos lá, vamos destrinchar essas características. Os insetos, que são aqueles indivíduos pertencentes à classe Insecta, eles possuem 6 pés, como já foi dito. Eles são capazes de voar, pelo menos a maioria deles em alguma fase da vida podem voar, mas não todos, tem algumas exceções. Aqueles que perderam a capacidade de voo. Eles possuem um corpo segmentado em 3 partes, dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Pensa numa formiga. A formiga tem ali a cabeça, o tórax, de onde saem os apêndices locomotores, os pés, e o abdômen é o bumbum da formiga. E eles também possuem olhos compostos. Quer dizer, eles têm 2 pares de olhos, e cada um desses olhos é composto por várias lentes, como se fosse uma luminária. Já os aracnídeos são diferentes. Os aracnídeos eles possuem 4 pares de pernas, ou seja, 8 pernas ou 8 pés. E, além disso, o corpo deles é segmentado em 2 partes, cefalotórax e abdômen. Cefalotórax por quê? Porque significa que o encéfalo, a cabeça, é junto com o tórax. Então não tem essa divisão tão clara quanto nos insetos. E o abdômen, que é o bumbum, se você pensar de uma aranha, é o bumbum da aranha. Os aracnídeos também não podem voar, como os insetos. Algumas aranhas constroem teias e elas até são capazes de planar com essas teias, mas é somente uma planação, não é um voo propriamente dito. Outra característica dos aracnídeos é que eles possuem olhos simples, de uma lente só, mas ao mesmo tempo eles podem ter vários olhos, tem aranhas que podem ter até 8 pares de olhos. E os aracnídeos também possuem pedipalpos, que são apêndices, membros, que têm a função de braços. Nas aranhas eles são menores, mas nos escorpiões são bem evidentes. Nos escorpiões são as garras. É isso aí, escorpiões também são aracnídeos. E além dos escorpiões a gente tem as aranhas, os opiliões, os amblypígios, já viu esse bicho? Temos também os ácaros, os carpatos, todos são aracnídeos. Então todas essas divisões são ordens de aracnídeos. Nos insetos a gente também tem a divisão em diferentes ordens. Temos a ordem das borboletas e mariposas, temos a ordem dos grilos e gafanhotos, a ordem das abelhas, vespas e formigas, a ordem dos besouros, das baratas, a ordem dos louva-deuses, das libélulas, etc. Mas César, e quando eu encontro um animal que tem mais de 8 pés?
Bom, nesse caso, se ele for um artrópode, possui esqueleto externo, então ele pode ser ou um miriápode, que é um outro subfilo miriápoda, ou então ser um animal pertencente ao subfilo crustácea, que são os crustáceos. Ou seja, a gente tem o grupo dos miriápodes ainda dentro dos artrópodes, que são, por exemplo, as lacraias, os piolhos de cobra, né, esses animais que a gente generaliza como centopeia. E tem ainda o grupo dos crustáceos, que são, por exemplo, os caranguejos do mar, tá? Não confundir com a aranha caranguejeira. Os camarões, as lagostas, etc. Mas cuidado para não confundir, tá? Porque alguns aracnídeos, eles podem aparentar ter mais de 8 pés, mas na verdade eles têm somente 8 apêndices locomotores mesmo. O negócio é que os pedipalpos podem se assemelhar a pés, ou às vezes até as quelíceras. Cuidado para não confundir. Então, já sabe diferenciar uma aranha de um inseto? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.